Oi, gente. Oi. Eu tinha entrado aqui, mas aí esqueci de pegar um material que eu queria mostrar pra vocês hoje, aí corri lá pra poder pegar. Já tava atrasada, aí resolvi deixar aqui. Bom, gente, vamos lá, né? Hoje eu tenho várias coisas pra falar pra vocês. Vou falar rapidinho aqui pra não tomar o tempo do almoço de vocês. Vamos nessa para mais uma, né, Márcio? É isso aí. Kelly, Lívia, Silas Dias. Vamos lá. Bom, foi um aluno meu, o Jordan. Alguém que tá aqui lembra do Jordan? Jordan Kennedy, eu acho o nome dele. Ele mandou uma mensagem para mim falando assim: professora, o meu paciente soltou a coroa dele, soltou a coroa junto com o pino. E aí eu quero, só que não tem férula nenhuma no dente, né? Tem só a raiz. E eu quero saber se eu posso colocar um pino de fibra de vidro, né? E subir ali um núcleo com resina. Quero saber se eu posso fazer isso. Ou se eu posso ou não, né? E aí eu fiquei assim, eu falei, ah, meu Deus. A pergunta não é essa, na verdade a pergunta tá errada, né? Por isso que eu falei, isso eu tenho certeza que isso é a dúvida de muita gente. Porque isso é um erro que pode passar, como já passou comigo, né? Já aconteceu isso comigo. Eu não tive a malícia de enxergar uma coisa que ele, nessa pergunta, também não enxergou. E tá correndo o risco de cometer o mesmo erro que eu cometi e que muita gente comete. E que isso acontece muito, né, Lívia? A coisa que mais acontece é o paciente vir com uma coroa que soltou. E geralmente, às vezes solta junto com o pino. E quando solta junto com o pino, muitas vezes é um pino metálico. Isso é muito comum. E a gente fica com medo de fazer uma coroa ali naquele lugar. E eu vou explicar para vocês quando. Um checklist que a gente tem que fazer. De quando a gente pode fazer uma coroa ali com segurança. E de quando a gente ou não deve fazer, ou deve fazer dividindo a responsabilidade com o paciente, né? Vou falar de novo uma frase que eu não falo há muito tempo, mas que é muito tempo aqui com vocês, mas que eu falo todo dia praticamente. Antes é um aviso, depois é uma desculpa, né? Então eu vou orientar vocês aqui em relação a qual aviso, em que situação a gente deve dar um aviso para o paciente, para depois não ter que dar uma desculpa, né? Bom, então agora vamos para a situação clínica. Eu estava esperando, aí estava conversando com vocês aqui, esperando mais gente chegar. Mas agora vamos pro que importa. Vamos para a situação clínica. Um paciente, eu vou fingir que é meu paciente aqui, tá? No consultório. Como é que eu deveria agir? Vamos esquecer um pouquinho o caso dele. Vou citar um caso parecido aqui, como se isso tivesse acontecido aqui no meu consultório. Que poderia muito bem ter acontecido, porque isso é um caso que eu brinco assim, que eu falo que acontece toda semana. O paciente chegou, ligou aqui para a Kátia atendeu o telefone. Ah, eu queria marcar uma consulta com a doutora Thalita, porque meu dente caiu. Aí eu entro com ele lá, na hora que eu vejo, na verdade, soltou a coroa e o pino. E aí eu tiro uma radiografia, vejo lá, por exemplo, uma radiografia igual a do Jordan, que ele me mandou. E aí, o que eu tenho que ver? Na verdade, antes de eu tirar a radiografia, vamos supor que a radiografia é ele que trouxe, por isso que eu vi, que eu nem tiraria a radiografia inicialmente. Primeira coisa, já que ele já veio com a coroa na mão e tá lá com a raiz, que é uma situação maravilhosa, a raiz lá para eu poder ver a olho nu, ver e pegar, né? Pegar, gente, que eu digo é fazer o exame tátil, né? Que a gente vai fazer com sonda, né? Com explorador. Então, o que eu preciso ver? Item 1 do nosso checklist. Pode anotar aí. Item 1. Quem estiver assistindo agora e estiver almoçando, não precisa anotar agora. Mas você que está assistindo a live, depois que está gravada, vai anotando aí. Depois tira uma foto do seu resumo. Manda para mim, que depois eu vou separar todas essas fotos e vou colocar lá na área alunos de destaque lá e vou colocar, anotem esse nome, que aí daqui 10 anos, quando você estiver arrebentando aí, eu vou postar aí, vamos fazer uma homenagem. Mas anotem aí o item 1. O que vocês precisam de perguntar para essa raiz? A gente pergunta assim: raiz, que você que soltou o pino,
Você tem tecido cariado nas margens tem tecido cariado? Aí, para responder, lógico, isso é muito simples de ver. Você pega uma cureta, começa a cutucar lá dentro da raiz e vê se tá mole. Se tiver mole, tem tecido cariado. Ah, professora, tá duro, mas só que tá escuro. Então, se tá escuro, é cárie. Gente, se tem tecido escurecido, mas ele não está amolecido, significa que não vai comprometer a resistência mecânica daquela estrutura dentária, que é a raiz onde vai precisar segurar o meu pino ali. Então, não tem problema, não precisa tirar. Agora, se tem tecido amolecido, muito cuidado. E a probabilidade de ter tecido amolecido ali é grande. Muitas vezes essas raízes têm tecido amolecido, tecido cariado amolecido. E por quê? Por que ali tem cárie? Por que esse... Ai, meu Deus, eu fiz uma engenhoca aqui, por isso que caiu. Por que esse tecido normalmente tem cárie? Porque é só a gente pensar por que essa coroa soltou. Essa coroa soltou porque teve infiltração. A infiltração aconteceu e aí ela fez dissolver o cimento, que normalmente é fosfato de zinco, que é o cimento que se usava antigamente para cimentar o pino dentro da raiz, e ele é solúvel. Aí dissolveu o cimento, por isso que ele soltou. Só que do mesmo jeito que entrou a saliva para dissolver o cimento, entrou também tudo aquilo que dá cárie. E ele não conseguia limpar lá dentro, então cariou a raiz. Então, veja que o que você vê na radiografia talvez não seja compatível com o que você vê clinicamente. Então, a primeira item do checklist que eu vou perguntar para o Jordan, que me mandou aquela radiografia, é: antes de você saber se você vai colocar um pino de fibra de vidro ou não aí nessa raiz, veja se não existe tecido cariado aí. Ah, professora, mas eu tô colocando a sonda assim, parece que tá duro. Parece? Então, pega uma broca esférica em baixa rotação e passa a broca esférica em baixa rotação ali naquela raiz. Mas eu ouvi, professora, que não se faz mais remoção de tecido cariado com broca esférica. Peraí, não se faz mais remoção de tecido cariado com broca esférica em dente vitalizado. Por quê? Porque a gente pode deixar esse tecido ali que vai remineralizar e eu vou correr menos risco de ter que fazer um canal nesse dente, por exemplo. Só que a gente está falando aqui, a gente não quer preservar a saúde do dente, a gente quer preservar a saúde, é lógico, mas principalmente a retenção, a estrutura mecânica. A gente quer que essa raiz tenha força para ela poder suportar um pino e uma coroa que vai ser instalada. E um tecido amolecido, um tecido aparentemente resistente, mas que efetivamente não esteja, né, com a mineralização necessária, ele não vai ser suficiente para poder aguentar essa carga oclusal que posteriormente ele vai ser submetido, né? Então é por isso que a gente tem que ver se não existe tecido cariado ali naquela margem, na margem da raiz, né, no término ali da raiz. Aí, esse é o item 1 do checklist. Então, você já viu que não tem tecido cariado. Então, você já pode passar para o próximo item. Você viu que tem tecido cariado. Então, você vai remover o tecido cariado inteiramente. Te removeu? Aí, você vai passar para o próximo item. Passou para o próximo item e qual é? O segundo item pode anotar aí, o segundo item existe invasão do espaço biológico? O que significa invasão do espaço biológico? Significa que a margem está funda demais, muito perto do osso. Pela radiografia que eu coloquei nos stories aí, a radiografia que o Jordan me mandou, parece que não tem invasão do espaço biológico, só que invasão do espaço biológico a gente só vê em radiografia nas interproximais, a gente só vê na mesial e na distal. Na vestibular e na lingual, a gente não vê, porque a raiz sobrepõe. A radiografia, ela é em 2 dimensões, ela não é igual em tomografia, que é em 3 dimensões. Então, eu vou pedir uma tomografia para isso, para ver se tem invasão? É claro que não, uma tomografia é um exame caro. Então, eu vou aproveitar essa chance que eu tenho de ver ali a raiz totalmente exposta, já que tá sem o pino, tá sem a coroa, e eu vou pegar uma sonda milimetrada e vou sondar em volta de toda a raiz, agora já sem o tecido cariado, tá bom? Porque quando tá com o tecido cariado, ali a medição, a sondagem que você fizer não vai ser real, tá? Aí você vai sondar. Na hora que você sondar, aí você vai ver se tem 3 milímetros entre a margem da raiz e
a crista do osso. Então, a sua sonda tem que entrar 3 milímetros. Se a sua sonda não entrou, agora tem uma coisa, né? O epitélio juncional, para ela entrar 3 milímetros, você tem que forçar um pouquinho para ela bater lá em osso, né? Isso é um pouco desconfortável. Então, tem que ter 3 milímetros onde está o osso de verdade. Agora, se você vê que tem saúde gengival, você coloca, ela entra 1 milímetro, 1,5 milímetro, ou seja, o sulco gengival, talvez já seja o suficiente. Agora, aquela área que você tá vendo que tá profundo, que a gengiva tá inflamada, que tá sangrando, aquela área tem invasão do espaço biológico. Neste momento, é um momento em que você vai ver o quê? É um momento em que você vai desconfiar de onde tem invasão do espaço biológico. Só que você só vai ter certeza disso ou se tiver uma coisa muito evidente ou quando você colocar o provisório e por mais bem adaptado que o seu provisório esteja, você nunca consiga desinflamar aquela área. Aquela área sempre fica sangrante, sempre fica inflamada. Significa que ali tem uma invasão do espaço biológico. E outra coisa também é quando a sonda nem entra. Tem hora que a sonda nem entra. Por exemplo, quando você for colocar um fio afastador dentro do sulco, naquele lugar o sulco não entra. Por quê? Porque ali não tem espaço. Ali já é terminando a raiz, começando o osso. Não tem sulco gengival ali. Então, existe invasão do espaço biológico. E por que, professora, que esse é o item 2? Por que eu preciso ver para eu saber se eu vou colocar um pino de fibra de vidro ali, ou seja, se eu vou fazer a reabilitação daquela raiz ali, reabilitação protética daquela raiz? Por que eu preciso saber se tem invasão do espaço biológico ou não? Por um motivo muito simples. Se tiver invasão do espaço biológico, você não pode prosseguir sem antes fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica. O que é cirurgia de aumento de coroa clínica? É você levantar um pouquinho ali a gengiva, desgastar o osso e colocar a gengiva no lugar de novo, dar um pontinho. Em palavras bem simples é isso. O que vai acontecer? Onde você tirar o osso e você colocar a gengiva no lugar, daí a 2 semanas, 1 semana, a gengiva vai acompanhar o osso e a gengiva vai retrair. E aí, se for em área estética, talvez quando você fizer isso, você vai causar um defeito estético que talvez inviabilize a manutenção daquela raiz naquela posição. Ou pelo menos precise ser discutido isso com o paciente antes, tá bom? Talvez esteja começando a ficar confuso para vocês, então eu vou agora dar um exemplo bem simples, como se fosse em mim, como se o paciente fosse eu. Vamos supor que eu tenho uma coroa aqui nesse incisivo central. Agora eu vou parar e vou contar uma história para vocês aqui que eu não aguento, uma história rapidinha. Uma vez eu estava dando aula na Unip e aí era aula de prótese total. E a paciente, ela era classe 3, sabe? A paciente, ela não era classe 3 esquelética, ela era classe 3 funcional. O que é isso? Ela não tinha queixo para frente, assim, do osso, mas por causa da dentadura dela, da prótese total dela antiga, muito antiga, ela ficava assim, ela jogava o queixo para frente, né? E aí a gente, eu, junto com o trio, lá era trio, né? Junto com o trio que tava ajudando lá a gente, que tava tratando a paciente, eu ajudando o trio como professora deles, a gente com muito esforço, no final a gente conseguiu fazer uma prótese total para a paciente que ela mordia certinho, ela mordia assim, ó, em classe 1. E ficou muito bonita. Mas a paciente não quis. A senhorinha não quis. E aí, a aluna, eu queria estimular a aluna a ela saber explicar para a paciente o porquê que agora a oclusão dela era essa, porque na verdade essa era a oclusão certa. Só que a aluna toda hora voltava para mim e falava, professora, ela não tá aceitando, professora, ela não tá aceitando. E eu não queria ir lá e falar para a paciente. Por que eu não queria ir lá e falar para a paciente? Porque quem tem que saber conversar com o paciente é o aluno. Se eu fosse lá e explicasse, talvez a paciente ia aceitar e pronto, a professora falou, tá bom. Mas eu queria, né? Aí chegou uma hora que eu perdi a paciência com a aluna e falei assim, vem cá. Você tem que falar com a paciente desse jeito assim, ó. Você tem que falar assim, dona fulana, a senhora antes era assim, ó. Porque a dentadura da senhora foi feita errada. Mas agora a gente arrumou a dentadura da senhora. Por isso que a senhora é assim, ó, agora. A senhora é assim. A senhora ficou assim. Aí a aluna, no final, olhou pra mim, eu juro por tudo que é mais sagrado. A aluna olhou pra mim e falou assim, e a aluna muito séria, assim, olhando pra mim, eu pensando, agora ela entendeu o que ela tem que falar.
A aluna olhou pra mim e falou assim: professora, a senhora usa prótese total? Ela pensou que eu tava mostrando que era assim, que eu tava mostrando que ficou igual aos meus dentes, que os meus dentes eram prótese total. Aí um dia, eu falei que não, lógico que não e tudo, né? Aí um dia, anos depois, eu acho que uns 4 anos depois, eu contei essa história numa sala lá na Unip. Contei essa história lá, né? A menina tava na sala, aí a menina levantou e falou assim: ô professora, fui eu, que foi isso que aconteceu, foi comigo. Aí todo mundo riu e tudo. E eu não lembro quem era essa menina, sabe? Inclusive, se um dia, se essa menina, se essa aluna estiver assistindo essa live, ou agora, ou assistir um dia e tudo, me fala, porque eu queria lembrar quem era. Mas eu não lembro, mas aconteceu isso, ela pensou que eu usava prótese total. Foi muito engraçado esse dia. Mas, sim, agora eu vou contar toda a história desde o início desse caso que nós estamos falando, como se fosse em mim. Mas eu já estou avisando a todos vocês que eu não tenho uma coroa no incisivo central superior, tá? Porque senão vai todo mundo... Vocês sabiam que a pessoa tá ali, tem uma coroa com núcleo metálico fundido? Eu não tenho, viu, gente? Bom, tá bom. Mas vamos supor que eu cheguei no seu consultório, no consultório de quem? Do Wallace. Wallace, cheguei no seu consultório com a minha coroa do incisivo central na mão e um núcleo metálico fundido. Doutor Wallace, tudo bem? Eu tô aqui com o meu incisivo central, soltou. Eu gostaria que o senhor colocasse aqui pra mim de novo. Ou fizesse outra. Porque essa daqui é feia, eu já queria trocar mesmo, queria que o senhor fizesse outra. Aí você vai falar assim pra mim: Thalita, veja bem, antes eu preciso olhar a sua raiz. Porque se a sua raiz não estiver boa, a gente não vai poder fazer um novo tratamento aí nessa mesma raiz. Eu não sei se essa raiz vai aguentar um tratamento. Aí tá, isso é o que você vai falar pra mim. Aí você entra comigo no consultório, você olha a minha raiz, você vê se tem cárie na raiz. E aí quando você for olhar, não é só pra olhar assim de longe, não. Você tem que pegar a sonda e uma cureta e ver lá se tem tecido amolecido. Se tiver tecido amolecido, você tem que remover esse tecido. Se o paciente não confia em você a primeira vez, você não vai sair mexendo. Você só vai imaginar aquela raiz ali sem aquele tecido amolecido ali. E isso é uma coisa. A outra coisa, você vai ver se aqui embaixo, depois do tecido cariado, que eventualmente tiver, se tem invasão do espaço biológico. Ou seja, se entre a margem da minha raiz aqui que ficou e o osso tem um espaço de 3 milímetros. Ou, em outras palavras, se tem um sulco gengival suficiente ali, se não tem muita inflamação, se não tem muita sangramento, se não está muito funda a margem. Vamos supor que na vestibular aqui, ó, esteja muito fundo. Você não tem como deixar assim, porque se você ignorar isso, se você fizer a coroa aqui de qualquer jeito, você não vai conseguir boa adaptação aqui, que você não vai conseguir moldar, porque não tem nem espaço para você colocar um fio afastador. Aí aqui vai ficar errado, a adaptação não vai ficar boa. Não ficando a adaptação boa, a gengiva vai viver inflamada, que já ia viver mesmo de qualquer forma, mesmo que se adaptasse bem, por causa da invasão do espaço biológico. Então, você tem que fazer um restabelecimento do espaço biológico. E aí, isso você vai fazer através de uma cirurgia de aumento de coroa clínica. Então, você vai tirar osso aqui, para poder aí sim ficar 3 milímetros entre a margem da minha raiz e o osso. Agora, lembre-se que quando você fizer isso, vai ficar a margem aqui do osso e a gengiva vai subir, porque você vai elevar a margem e a gengiva vai subir. Então, eu vou ficar com um incisivo central lá em cima e um incisivo central aqui embaixo. E aí, você vai falar assim pra mim: ô, professor Thalita, eu queria muito te ajudar, mas nesse caso, eu não posso, porque se eu fizer isso que você tá me pedindo, pra eu poder fazer uma coroa nova aí pra você, eu vou ter que tirar osso, e pra eu tirar osso, você vai ficar com a gengiva muito alta. Eu tenho outra solução para você, eu posso tracionar seu dente. A gente coloca um aparelho e puxa seu dente para baixo. Mas aí tem que ver a proporção coroa-raiz, porque eu tenho que ter 1 para 1. Eu tenho que ter pelo menos o tamanho da coroa que eu tenho, tem que ser pelo menos o tamanho da raiz. Ah, mas aí não deu essa proporção de 1 para 1. Ou então, deu, tá certo. Aí a gente vai pro terceiro item. O terceiro item é, e o tratamento de canal? O tratamento de canal tá bem feito? Aí vamos ver com um endodontista. Tem lesão? Tem, além da lesão, né, que pode ser que tenha. Essa lesão, ela tá regredindo? Há quanto tempo foi tratado o canal? É bom que um endodontista faça avaliação. Por exemplo, aqui no consultório,
eu tiro a foto da radiografia, ou então eu mando a radiografia digital para o Dr. Fernando, que é o endodontista, e falo com ele, falo, Fernando, veja aí se você acha que tem que retratar esse canal. A história é assim, foi feito há não sei quantos anos, o paciente não sente nada, ou então a lesão está aumentando, está diminuindo, tem radiografia de antes. Então é uma série de informações que eu vou dando para ele, que ele vai decidir se acha viável retratar o canal ou não, tá bom? Outra coisa importante também que a gente tem que avaliar, a gente precisa avaliar as condições daquele pino antigo. É um pino largo demais que tinha? Se for, as paredes da raiz estão fragilizadas. Então, talvez não valha a pena você colocar um novo pino ali, nem de metal, nem de fibra de vidro. Esse é um ponto. Outro ponto. Às vezes, o pino de metal está desviado. Se o pino de metal estiver desviado, há grande chance da raiz estar fraturada ali naquela região do desvio. Então, é muito interessante que peçam uma tomografia antes. Agora, atenção e acenda uma luz vermelha no último item do que eu vou falar para vocês aqui sobre a possibilidade de não manter essa raiz, que é qual? É a recorrência, ou seja, é quando o paciente fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu queria colar essa raiz aqui, porque essa raiz aqui sempre solta, porque esse pino aqui sempre solta. Esse pino solta toda hora, eu não aguento mais colar esse pino. E aí você não vai cimentar a coroa, você vai falar assim, olha, você vai agora lá na clínica de radiologia, na Fenelon, na Digidoc, na Robras, onde você quiser mandar, você vai agora, vai com ele só encaixado, quando chegar lá você vai tirar, vai falar assim que você quer fazer a tomografia sem a coroa, vamos fazer uma tomografia, aí você não vai falar isso, mas você vai pensar aqui na sua cabeça, porque eu tenho 99% de chance, de certeza, né, que essa sua raiz aí tá fraturada. E aí, se a raiz estiver fraturada, você vai colocar um pino e não vai dar certo. Então, se a raiz estiver fraturada, o que tem que fazer? Extrair o dente e colocar um implante, certo? Então, é isso que eu quero falar para vocês, isso é muito importante. Quando um pino metálico fica soltando toda hora, significa que há grandes chances dessa raiz estar fraturada. E estando a raiz fraturada, não há possibilidade de manter essa raiz na boca. Eu preciso extrair e colocar um implante no lugar. E como é que eu vou fazer para saber se essa raiz está fraturada? Caso não dê para ver nitidamente no exame clínico, eu vou fazer uma tomografia. Só que a tomografia não vai ser um exame preciso caso o pino de metal esteja dentro da raiz, porque ele atrapalha a visualização da fratura caso ela exista. Então, eu preciso fazer essa tomografia no paciente sem o pino ali. Por isso que eu não posso cimentar, porque imagina, eu cimento com cimento resinoso, por exemplo, e falo assim, agora vai lá fazer a tomografia. Quando chegar lá na clínica, eles não vão conseguir tirar, entendeu? Gente, vocês estão pedindo para participar do vídeo. Alguém quer fazer alguma pergunta ao vivo? Se quiser, pode perguntar. Me respondam aí. Imagino que vocês pediram sem querer, né? Mas há muito tempo eu tô pensando nisso já. Quem quiser entrar e me perguntar, falar de algum caso, alguma coisa, pode entrar, tá bom? Aí, se alguém quiser mesmo, pode me avisar aqui que eu chamo, tá? Para participar aqui. Bom, então, nesse caso, a gente precisa de pedir essa tomografia dessa forma. Porque se eu cimento no meu consultório e falo para o paciente ir para fazer a tomografia, que chegar lá na clínica, eles não vão remover, entendeu? Eles não vão remover o pino para poder fazer a coroa, fazer a tomografia do paciente. Então, por isso que eu tenho que falar para ele, professor, mas aí ele vai ficar sem o pino? Não, aí você fala para ele, terminou de fazer o exame, ele volta no seu consultório e você cimenta. E eu vou cimentar com o quê, professora? Cimenta com cimento resinoso. Aqui no consultório eu cimento com o 200, porque aí eu consigo fazer com que ele fique pelo menos mais, sei lá, uma semana que seja, às vezes fica meses, até que a gente consiga planejar o dia do implante, chegar ao resultado da tomografia para eu poder saber qual o tamanho do implante, tudo direitinho, se vai precisar de enxerto, se não vai, caso esteja realmente fraturado, ou chegar a tomografia mostrando que não existe fratura nenhuma, e aí eu consigo depois remover aquele
remover aquele trabalho, né, ali, e fazer o meu pino de fibra de vidro como eu gostaria, né, e tudo. Estão me perguntando aqui, o tratamento endodôntico também não atrapalha a tomo? Bom, eu não sei essa resposta. E eu vou te falar uma coisa, eu não faço implante, não faço nada de cirurgia, então, por esse motivo também, eu não sei interpretar a tomografia muito bem. Então, toda vez que chega uma tomografia aqui no consultório, quem avalia essa tomografia, inclusive para dizer se tem trinca, se não tem, são duas pessoas. É o endodontista, que é o Dr. Fernando, e é a implantodontista, que é a doutora Ana Cecília. Então, os dois é que me falam, os dois é que me autorizam a manter aquele dente ou não, entendeu? É claro que, por exemplo, me autorizam quando eu tenho dúvida, porque se eu vejo que a proporção coroa-raiz não tá boa, isso é o protesista que decide, mas não precisa da tomografia para ver isso também. Então, aí eu nem peço a tomografia, por exemplo. Mas eu não sei se o tratamento endodôntico não atrapalha a tomografia. Até porque eu, como protesista, eu não vou remover a gutapercha para falar para ele fazer a tomografia, né? Então, isso não interfere no atendimento clínico. Por isso que eu não sei responder essa pergunta. Mas eu imagino que talvez atrapalhe sim. E outra coisa importante também para eu falar para vocês é que a tomografia, ela é sempre um exame assim, como é que eu vou falar? O radiologista que dá o laudo da tomografia, ele nunca quer se comprometer muito, sabe? Ele sempre fala assim, há possibilidade de trinca, mas nunca se compromete muito. Por isso que eu sempre confio no que o Fernando e a Ana vão falar pra mim. Se eles falarem não, aí eu também vejo em relação a dados clínicos, né? E em relação ao paciente também, né? Eu até queria falar aqui uma coisa pra vocês. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa antes. Não, é isso mesmo que eu queria falar. Eu vou falar sobre um paciente que nós atendemos agora de manhã. Um molar inferior que soltou um bloco, uma onlay metálica, e esse molar inferior que soltou uma onlay metálica, ele tinha canal tratado. Esse paciente é meu paciente desde 2013, nós estamos em 2019, 6 anos. Eu tenho radiografia dele há 6 anos atrás, e agora que ele fez uma radiografia nova, porque soltou esse bloco. Há 6 anos atrás eu fiz tratamento nele estético de facetas. Aí, o que aconteceu quando eu fui fazer a radiografia dele? Não tem como, o bloco foi feito sem estrutura nenhuma. Então não tem como eu fazer outro bloco para ele, por causa da cárie que deu, que ele perdeu mais a estrutura dental. Eu preciso fazer ali uma coroa. Não tem como fazer coroa naquele dente sem pino. Então vou precisar colocar pino. Então eu vou precisar pôr pino e coroa num dente que já tem canal. Agora, aquele canal tem lesão. Aí na mesma hora eu falei, Fernando, precisa retratar esse dente? Aí ele falou assim, não sei, ele tem sintoma? Aí eu falei, não, tem 0 sintoma, não tem sintoma nenhum. Aí ele falou, eu precisava de uma radiografia da época que ele fez canal para ver se essa lesão tá aumentando ou diminuindo. Ele fez canal lá no interior, na roça, lá 200 anos atrás, ele nunca vai, né, nem lembra. Aí eu falei, e agora? Aí peguei a radiografia dele de 2013, mostrei pro Fernando. Aí o Fernando olhou e falou assim, Thalita, de 2013 para hoje, 2019, nesses 6 anos, ele já teve evolução da lesão. Então, precisa retratar. Porque se você colocar um pino aí, e daqui a 6 anos, ó, se você colocar um pino aí, e ano que vem ele tiver uma fístula, ano que vem ele tiver dor, ele vai perder o pino, a coroa, vai ter que fazer o retratamento, então é melhor que seja feito agora. Aí tudo bem, a opinião dele, eu não vou jamais colocar um pino ali e, né, fazer o tratamento sem o resguardo aí disso que ele me falou. Agora entra a parte gerencial, a parte que não é mais puramente clínica. Quando eu fui calcular, junto com a minha secretária, que é a Kátia que calcula tudo de valores, de quanto vai pagar, o paciente vai pagar, tudo isso. Mas eu fui fazer esse cálculo porque eu precisava tomar uma decisão junto com o paciente, eu precisava expor para ele essas duas possibilidades. Aí que eu vou chegar, que tem a ver com o nosso assunto da aula de hoje. Eu falei para ele chama Jorge, eu falei para ele, Jorge, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que fazer nesse dente um retratamento de canal, vai colocar um pino,
vai colocar uma coroa, né? E antes vai ter que colocar um provisório. A soma de tudo isso dá tantos reais. Na verdade, vai dar tantos R$1.000, né? Agora, para você tirar esse dente, colocar um enxerto, né, um biomaterial, depois colocar uma coroa sobre implante, vai ficar tantos R$1.000. Uma diferença de menos de R$1.000 entre um e outro. Se você fizer o tratamento desse jeito que eu tô falando, retratamento de canal, pino, coroa, tudo isso que eu tô te falando, tem chance de um dia dar errado. Se você fizer o implante, tem chance também de algum dia dar errado, só que a chance é um pouco menor. Se você fizer o tratamento de canal, do jeito que eu tô te falando, e um dia der errado, você vai ter que fazer o tratamento de implante. E aí eu não quero que você brigue comigo falando assim, por que você não me falou para eu fazer antes? Eu tô te falando agora, eu tô te falando que você tem chance de desistir desse dente, pôr o implante, ou os dois são certos. Quem sabe do seu bolso, do seu amor a esse dente, é você. Aí ele falou assim pra mim, falou, doutora, eu vou tentar, quero manter esse dente aqui. Tem chance de dar certo? Falei, tem. E não é pouca chance não, tem boa chance. Porque quando é aquela chance de 15% eu não dou nem a opção pro paciente. Aí ele falou assim, doutor, eu quero tentar. E nós estamos tentando. Hoje ele veio e fez o canal com o doutor Fernando de manhã. E aí nós vamos dar seguimento no tratamento. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque toda vez que vocês forem fazer um tratamento que seja complexo e caro, vocês deem a opção para o paciente do implante também. Com isso, eu não estou dizendo para vocês que vocês não devem fazer canal, devem pôr implante, tudo, nada. Tanto é que esse paciente que eu tô contando a história para vocês, ele nem quis fazer o implante, ele quis fazer o tratamento de canal, até porque ele perguntou o que eu faria em mim. Eu falei, em mim eu faria o tratamento de canal, o retratamento. Mas deem a opção, por quê? Porque todo retratamento com pino, coroa pode vir a dar um problema e perder o tratamento inteiro. E não queiram esse paciente depois falando pra você, falando, não durou nada e eu já tô aqui tendo que fazer o implante, a senhora não me avisou nada, enfim, esse tipo de problema. Antes é um aviso, depois é uma desculpa, tá bom? Então esse é um conselho importante pra vocês aí também, tá certo? Então, eu vou contar pra vocês aqui um erro que eu fiz, ainda dá tempo? Dá. Que foi assim, quando eu formei, eu comecei a trabalhar numa clínica de um vizinho meu, lá perto da minha casa. Aí eu trabalhei lá e tinha uma vizinha que sempre soltava o dente dela. Aí eu sempre cimentava, era um núcleo metálico. Sempre cimentava. E aí, é isso aí, Lívia, tem que falar sempre a pior hipótese. O paciente não vai gostar menos da gente por falar a pior hipótese. Na verdade, ele fica assim, pensando, falando, mas essa doutora, ela é corajosa mesmo. Ela fala e ela... O paciente não fica surpreso, ela fala e ela sabe do que ela tá falando. E aí, a maioria das vezes, eu vou contar um segredo pra vocês, a maioria das vezes não acontece a pior hipótese. Porque a gente sabe trabalhar bem, a gente entra no jogo pra ganhar. E na maioria das vezes a gente ganha. E aí ele fala assim, nossa, então essa doutora é boa, porque podia acontecer tudo aquilo de ruim e não aconteceu. E o dia que acontece, porque acontece também, comigo também, o dia que acontece... O paciente fica chateado, não pense vocês que porque eu avisei, então pode acontecer tudo. Não, o paciente fica chateado do mesmo jeito, mas ele dá uma chance pra você e fala assim, mas ela avisou, então ela não é uma dentista tão ruim assim, não é porque ela é pilantra, dentista de qualquer jeito, não. Ela é boa, mas ela tinha me avisado dessa possibilidade, né? Mas então eu vou contar pra vocês essa história da paciente que soltou. Mas também, né, gente, eu não tinha nem... Acho que eu não tinha nem recebido minha carteirinha do CRO ainda. Eu comecei a trabalhar, não tinha nem recebido ainda, mas já tinha terminado, já tinha formado, tinha colado grau, tudo, mas ainda não tava... Então, assim, eu tava muito crua ainda, eu não sabia, ninguém tinha falado pra mim. Eu não tinha uma professora Thalita que fazia live, que falava assim pra mim, que falou pra mim, quando tiver um dente que fica caindo toda hora e for pino metálico fundido, essa raiz tá fraturada, não vai fazer outro tratamento aí não, que não vai dar certo. Então, eu achei que estava fraturado, achei que o problema era do pino. Eu não achei que o problema era da raiz. E aí, eu colava, e ela me cobrava. Aí, um dia, ela falou assim, quanto que eu devo te pagar? Não era clínica minha, não. Era a clínica lá desse meu vizinho.
Aí um dia ela falou assim pra mim: quanto que eu te devo porque você colou esse dente? Isso foi na primeira vez que eu colei. Aí eu falei assim: ah, não sei. Não sei. Porque o dono da clínica não tava lá e eu não sabia cobrar. Vocês sabem como é que é isso. Todo mundo já formou. Eu caí de paraquedas lá e comecei a trabalhar lá. Ele me deu toda a autonomia, enfim. Eu falei assim: ah, não sei. Aí ela teve a capacidade. Ela falou assim pra mim: R$10 paga? Aí eu fiquei tão assim que eu falei assim: paga. E ela me pagou R$10 pra eu poder. Aí depois, também eu já recebi tanto era R$14 que o convênio pagava a restauração, eu recebia 50%, eu recebia. Então, enfim, né? Tava tudo em casa. Mas enfim. Aí eu fiquei colando esse dente dela, né? E ganhando R$10 cada vez que eu pagava, que eu colava. E ela sumiu. Nunca mais eu vi essa paciente. Nunca mais. Eu mudei de lá, casei, abri aqui o meu consultório. Aí, uns 2 anos depois, ela veio aqui com esse dente, que ela falou assim que sempre caía, e ela colava no posto de saúde lá perto da casa dela. Aí tá. Aí eu falei assim: então agora eu tenho a solução. Aí eu já era assim, muito sabida, né? Falei: agora eu tenho a solução. Ainda não sabia. Aí falei: agora eu tenho a solução. Eu vou. Porque eu fiz a tomografia. Eu tô lembrando uma coisa aqui. Eu fiz a tomografia e a tomografia foi incerta. Falou assim que existe possibilidade de trinca, mas não sei o que. Eu achei a raiz boa, mas eu não liguei que tantas vezes ficava caindo naquele núcleo e que eu deveria tomar mais cuidado, né? Aí eu fiz um pino de fibra de vidro, uma coroa cerâmica linda, tudo. Demorou 5 anos, mas com 5 anos o pino de fibra de vidro caiu. Eu nunca tive um problema, uma falha de pino de fibra de vidro, nunca, só essa. E aí agora virou um implante, porque aí sim a fratura estava bem visível na tomografia. O que eu desconfio? Essa fratura existia desde lá quando ela me pagava R$10. Essa fratura já existia. E eu já devia ter ficado desconfiada e avisado para ela já desde antes. Mas eu não comentei nada também, não falei nada. Primeiro porque durou 5 anos. 5 anos tá bom. Foi 5 anos a mais aí do dente na boca dela. Mas não façam isso. E eu só fiz porque eu não sabia, porque poderia ter durado 1 mês. Aí eu tava com um problema sério. Aí eu não tava o que eu ia fazer? Eu ia pagar eu tava com um problema financeiro sério, porque eu ia pagar o implante, eu ia pagar o enxerto, eu ia pagar a coroa sobre o implante, eu ia pagar tudo, eu ia ter um prejuízo enorme. No momento que eu não poderia ter prejuízo nenhum, porque eu tinha acabado de abrir aqui a clínica, tá? Então, lembrem-se sempre disso, certo? Bom, então, como o tempo tá acabando, eu queria falar um negócio, mas não vai dar tempo. Então, eu vou fechar falando para o Jordan a resposta para o caso dele. Caso dele, as margens aparentemente estão ok, porque aparentemente não tem, eu só vi a radiografia, não vi clinicamente, mas agora ele já tem os dados necessários para ele olhar clinicamente e ele tomar a decisão. As margens aparentemente estão ok. Aparentemente não tem tecido cariado e nas interproximais, que é onde a gente consegue ver se há invasão do espaço biológico, aparentemente não tem. E a endo, na minha visão de protesista, tá boa, mas ele deve perguntar para o endodontista da equipe dele, né? Se o endodontista também acha que dá para manter aquela endo. E ver se tem sintoma e tudo. O pino, tá bom aquele pino. Não tá largo demais, não tá desviado, o comprimento tá ideal, então tá bom. Pela radiografia, a proporção coroa-raiz tá boa. Então, o que eu tenho a dizer? E se não for recorrente, porque ele não me falou, se esse pino já soltou várias vezes, isso aí é um histórico importante. Então, se não houver recorrência e tudo isso que eu falei for observado pela radiografia, atenção para essa dica aqui que eu vou dar para vocês. Ele pode perfeitamente, você, Jordan, eu vi que você entrou aí, não sei se você tá ainda, ele pode perfeitamente tira esse núcleo, né, que já soltou, faz o protocolo de núcleo de fibra de vidro, vê a live que eu ensino, núcleo de fibra de vidro, núcleo de preenchimento em resina, em volta desse núcleo, um provisório hiper bem adaptado e uma coroa com uma adaptação assim de no máximo 50 micrômetros de linha para o cimento, uma linha assim quase que a gente não enxerga para o cimento. E essa coroa nunca vai soltar, vai ficar aí para sempre, tá? Então, avalia tudo isso. E com essas dicas que eu dei, Jordan, você pode apertar aqui no botãozinho aqui do coração, até encher de coração aqui, ó, encher, porque
uma resposta melhor do que essa, não sei. Ficou ótima demais, tá bom? Então é isso. A outra coisa, gente, que eu queria falar pra vocês, e que não vai dar tempo de eu falar aqui, o Jordan tá falando que foi a primeira vez que caiu. Não, Jordan, então aparentemente tá tudo bem, viu? Você pode fazer aí o seu núcleo de fibra de vidro, porque não tem problema nenhum não ter férula. Sabe o que é nenhum? Não tem problema nenhum. O problema é tudo aquilo que eu falei. Que é muito mais importante do que ter férula ou não ter. Entendeu? Tô gostando dos coraçãozinhos aí. Então, isso é que importa, a questão da férula, tá bom? Quer dizer, isso que importa, a questão das outras coisas. Férula não tem nada a ver. Esse negócio de férula aí, que já antigamente tinha que ter 2 milímetros, não sei o quê, isso não há artigos que suportam isso, entendeu? Assim como não há artigos que suportam que quem faz isolamento absoluto faz restaurações melhores ou cimentações melhores do que quem não faz. Embora eu faça porque facilita a minha vida. Mas quando não vai facilitar, eu também não faço, e nem por isso eu falho nas restaurações e nas cimentações, e nem vocês, tá bom? A outra coisa, eu tenho pouquíssimos minutos aqui, a outra coisa que eu queria fazer é o seguinte, eu imprimi aqui uma pergunta de uma aluna, e eu queria muito responder essa pergunta hoje, mas não vai dar. Ela fala sobre a dificuldade que ela tá tendo de cobrar a primeira consulta, que ela tá falando assim que os pacientes dela não estão querendo pagar a primeira consulta, os pacientes da clínica que ela trabalha, e como é que ela resolve isso. E eu queria muito falar sobre isso, porque isso é uma resposta muito delicada, que eu queria muito explicar pra vocês também, tá? Queria muito falar como é que eu resolvi isso, se é que eu resolvi. Queria falar minha visão sobre isso. Isso é uma coisa que eu queria falar hoje que não vai dar tempo. A outra coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Ó, aqui eu trouxe até o caderninho aqui do Bridges, que é aquele evento que eu fui, que eu falei pra vocês que eu ia ficar transmitindo, né? O Bridges ao vivo. É porque... Sabe por que eu falei isso? Porque eu vejo as blogueiras aí, sei lá, esse povo aí vai nos eventos, aí fica transmitindo. Achei que eu ia conseguir, mas não consegui fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas teve muita informação importante lá que eu queria falar pra vocês. Aí eu queria falar aqui também, mas eu acho que eu vou gravar uns stories e vou postar aí pra vocês verem. Mas isso aqui tem que ser na live. Eu queria que vocês... Vamos ver um outro horário, né? Pra gente falar sobre isso. Eu vou ver o que eu faço aqui. Mas ficou esses dois assuntos pendentes. Tá bom? Quem tiver dúvida sobre esse assunto, às vezes, gente, eu começo a fazer a live, e na hora que eu tô falando, eu fico assim com aquela sensação, eu acho que eles não vão entender isso. E eu não sei outra forma de explicar que fique mais claro, mas isso aqui eu acho que não deu pra entender. Então, o que não deu pra entender, por favor, escrevam pra mim. Fala assim, ô professora, deixa eu ver aqui o quê? Fala assim, eu não entendi como é que é isso, por que tem a ver o pino tá desviado, não entendi. Ou então eu não entendi por que tem a ver o pino, a raiz tá cariada com a questão da invasão do espaço biológico, não entendi isso. Porque isso, na hora que você me manda a pergunta, eu vejo que talvez outras pessoas também não tenham entendido, e eu posso gravar alguma coisa explicando justamente isso, tá bom? E sobre essa questão da primeira consulta eu vou falar. Também gostaria que vocês escrevessem para mim, falassem assim, professora, na minha clínica também é muito difícil, os pacientes reagem da seguinte forma quando a gente cobra consulta, então a gente conseguiu resolver assim, porque eu quero fazer um tema sobre isso, tá bom? E, no mais, é isso. Sempre gosto muito de estar aqui com vocês. Vocês viram lá a minha postagem lá no Sabin, que eu fui no Sabin e falei com a menina, cheguei e falei, vem cá, você não queria arrumar esse dente? Aí depois me arrependi, depois vocês leem lá, ficou muito legal. E o caso antes e depois ficou muito bonito. Então é isso, meus amigos, até a próxima, viu? Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que eu esteja ajudando vocês a acrescentar coisas boas na clínica de vocês, no dia a dia. E interajam comigo, manda mensagem, manda dúvida. E sempre uma vez por semana a gente tem esse encontro aqui. Já deixa reservado sempre a quinta-feira na hora do almoço, tá bom? Então um abraço e até na semana que vem. Tchau, tchau!